boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Minuto do Senhor. Lembrando que o Minuto do Senhor acontece todo santo dia, então se inscreve, deixe seu like, compartilha com outras pessoas para sempre estar por dentro do santo do dia e do Evangelho. O santo do dia de hoje é São Pascácio. São Pascácio foi personagem considerável no seu tempo. Os historiadores da teologia continuam a mencionar a teoria que ele imaginou para esclarecer o mistério da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Como diplomata, viajou muito para solucionar questões da Igreja e tentar apaziguar os conflitos. A abadesa Teodada, prima direita de Carlos Magno, recolheu e educou da melhor maneira que pôde. Ele sempre se referiu à sua mãe adotiva com reconhecimento e veneração. Apesar disso, deixou-a algum tempo para se lançar em aventuras. Converteu-se. O santo veio a ser um célebre professor, que deu celebridade às escolas de Córdoba. Nascera para ser escrito e tinha várias obras com preparação. Mas logo os monges de Córdoba acabaram por o chamar. Voltou a viver com eles como simples religioso. São Pascácio, rogai por nós. O Evangelho de hoje é João, capítulo 10, versículo 1 ao 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam o que ele queria falar. Jesus tornou-se a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quando vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem, senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, uma parte que eu acho muito bonita desse Evangelho é quando Jesus diz assim, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas, elas não conhecem a voz do estranho. Ela foge do estranho, porque ela realmente só confia e segue o verdadeiro pastor. E uma parte que eu acho muito bonita é que Jesus diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que ele é a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Então, se Jesus é a porta, eu acredito que todo pastor, todos que querem guiar as ovelhas e trazer as ovelhas para a pastagem, devem passar pela porta, devem passar por Jesus Cristo, para realmente guiar as ovelhas da forma correta. Então Jesus se mostra como a porta, como todo aquele que passar por ela e todo aquele que passar pela porta, ele realmente vai ter uma boa vida e ainda vai ter em abundância. Então Jesus Cristo se mostra como a porta. E uma coisa que eu acho muito bonita é que muitas vezes nós somos como ovelhas, mas às vezes a gente está reconhecendo a voz de estranhos e seguindo estranhos. A gente não está ouvindo a voz do pastor, que é Jesus Cristo, e seguindo ele. A gente muitas vezes está deixando de lado e seguindo estranhos na nossa vida e seguindo caminhos que não deveríamos seguir. Estamos se perdendo e se distanciando. A gente deveria ser como uma ovelha, que quando vê uma voz de um estranho ou alguém estranho entrando na nossa vida, se afasta porque vai procurar o verdadeiro pastor, aquele que passou pela porta. Então, o Evangelho de hoje é magnífico sobre o bom pastor.